Me diga nos comentários quantas vezes na sua vida você já foi falar de um assunto, tratar de um assunto que você sabia, que você conhecia os detalhes desse assunto, os pormenores, tinha até estudado sobre o assunto, e aí vinha uma pessoa desgraçada ficar teimando com você, dizendo que não era daquele jeito, que não era como você estava dizendo, criticando o que você está dizendo, criticando sua explicação, querendo rebater o que você estava explicando, sem a pessoa saber porra nenhuma do assunto e ela ficar insistindo e teimando com você até tirar seu juízo e você querer dar na cara dessa pessoa. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele é o terceiro vídeo de uma trilogia. Ele é o encerramento de uma linha de raciocínio que vinha sendo montada ao longo de uma sequência de 3 vídeos. Esse aqui é o último. Então eu aconselho que você tenha assistido os outros dois. É preciso que tenha assistido os outros dois para ver esse. Não faz sentido assistir esse vídeo sem ter visto o desenrolar que chegou até aqui. Se no primeiro vídeo eu ensinei sobre lógica formal e dialética, os princípios da lógica formal e as formas originárias de argumentação, e no segundo vídeo eu mostrei as violações a tudo isso e as 36 falácias existentes, tudo que não se deve fazer numa discussão, todos os problemas e todas as violações aos parâmetros da dialética, a que conclusão deveria chegar isso? Para melhor desenvolver a tese que eu vou mostrar aqui, eu vou primeiro me pautar nesse vídeo do canal do Gustavo Gaiofato, História Cabeluda, em que o Gaiofato reage ao vídeo do Emílio do Blablalogia, que é um canal de divulgação científica, em que o Emílio estava tecendo ali suas críticas e reflexões a respeito da suposta inefetividade, ou nas palavras do Gaiofato, inutilidade de debates. O canal do Blablalogia fez esse vídeo refletindo por causa do debate que aconteceu no canal do Inteligência Limitada, um debate gigantesco, monstruoso, de 11 fucking horas de duração. Era uma mesa ali com 3 contra 3, defendendo, um lado defendendo o criacionismo e o outro defendendo o evolucionismo. Era o debate típico ciência versus religião. Embora a religião não fosse muito citada diretamente, mas no fundo era isso que era aquilo ali. A gente sabe que no fim das contas isso é a velha briga entre cientistas e religiosos. Esse debate monstruoso e de repercussões estrondosas para o Vilela em views e para o pessoal da comunidade científica em catástrofe. O Emílio do Blablalogia tece ali suas críticas, suas reflexões a respeito de, segundo ele, a inefetividade do debate em fazer algum efeito na cabeça das pessoas que estão assistindo, ou no próprio oponente de debate. O Gaiofato reage a ele chegando mais longe, dizendo que debates literalmente não servem para nada. Ele praticamente despreza, joga no lixo que se faça debates. Eu vou pegar esse vídeo deles e me pautar em cima disso para desenvolver a tese que eu vou apresentar agora, que é decorrente do que eu mostrei nos 2 primeiros vídeos. A crítica do Emílio do Blablalogia sobre a efetividade de debates passa diretamente pelo caminho onde deveria chegar às conclusões dadas à apresentação do que eu fiz nos 2 primeiros vídeos. Eu não vou usar esse vídeo dele como nenhum tipo de referência, porque eu sinceramente não vejo o canal do Gaiofato com muita simpatia. Eu já vi os vídeos dele reagindo a muita coisa, aliás, só o que ele faz é reagir às coisas dos outros, ele muito pouco produz de fato. O que o canal dele produz é basicamente respostas aos outros, ele é um canal de react praticamente. Isso já me faz olhar para ele torcendo o nariz. E dá pra ver nos reacts dele a várias pessoas que estavam ali mostrando coisas sensatas, coisas concretas, coisas fundamentadas. Eu já vi ele reagindo a vídeos do Leandro Carnal, por exemplo, em que o Leandro Carnal estava dizendo coisas extremamente simples e óbvias e ele quer fazer um esforço monumental para interpretar o que está sendo dito da pior forma possível. Ele fez muito isso também com aquela menina do Suavemente Comentado. Ele passou o vídeo inteiro dela reagindo da pior forma possível, interpretando tudo que ela dizia da pior forma possível, com toda a má vontade do mundo, para tirar as piores conclusões possíveis do que ela diz. E a coisa ficou tão feia que ele teve que depois vir pedir desculpas. Então assim, quando é conveniente para o Gaiofato, eu já vi ele fazer papel de troll.
E essa posição de troll é nada mais que desonestidade, né? Então eu não consigo olhar para o canal dele com bons olhos. Pra ser bem sincero, o Gael Fato na verdade me parece um cara bem fanfarrão e sonso, demagógico e suspeito. Mas enfim, tanto faz o que ele é ou deixa de ser como pessoa, ou o que eu penso dele também, isso não importa. Não interessa pra nada do vídeo aqui, nem do canal. O que interessa é o que ele diz ali serve de trampolim para eu formular os pontos que vão sustentar a tese do vídeo. Eu vou pegar esse vídeo do Gael Fato porque ele expõe bem as fragilidades de um sistema sociopolítico de sociedade pautado em representação de ideias majoritárias. A ideia de que devemos seguir a vontade da maioria das pessoas. E eu acho que esse vídeo é muito importante porque tem muita gente que está fetichizando essa ideia de que é possível ganhar um debate, que é possível você chegar ali na mesa do Inteligência Limitada ou de qualquer outro lugar e debater essa questão, né? E é isso, assim, né? A sociedade ocidental é baseada nessa ideia, nesse conceito de que debater ideias é fundamental para que a gente construa uma sociedade que represente a ideia do todo ou os melhores conceitos. Então, se o meu conceito é melhor que o seu, eu deveria ser capaz de, através de argumentos, convencer você de que o que eu estou dizendo é melhor do que você está dizendo, a gente chegar nesse consenso, qualquer que seja o consenso que seja considerado, e aí a gente vai andar naquela direção do que foi debatido. Então, e é uma meta, né? Porque eu acho que essa dinâmica de convencimento, ela muitas vezes carece de um processo para avaliar qual que é realmente o impacto que aquele debate vai ter na sociedade ou no grupo que ele está sendo colocado. Então fica parecendo que é a guerrinha de um contra o outro, né? esse é o primeiro ponto. Saúde. Então eu vou tentar convencer a pessoa A vir para o meu lado, eu vou tentar convencer a pessoa B a vir para o meu lado também. A mesma coisa vai acontecer num debate como aconteceu na Inteligência Limitada. Então, qual que deveria ser, e aí aqui a gente vai discutir se isso é efetivo ou não, o intuito do debate que a gente teve, o debate de 11 horas. Nossa, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, 11 horas falando se Deus existe ou não existe. É tanta louça para lavar, sabe? Tanta calçada para limpar, tanta ferrovia para construir, a galera tá nessa. Envolveu o meu amigo Pirula, meu grande amigo Pirula, meu amigo Sérgio Sacani e meu amigo Felipe Raime. Seria a ideia de que você teria um espaço. E o Vilela lá, mano, feliz da vida, exatamente. Espaço para apresentar argumentos. E a ideia de você estar nesse espaço de apresentar argumentos é que você vai apresentar esses argumentos de uma maneira tão sólida e tão eficiente que você vai tentar duas coisas. A primeira, pegar quem está assistindo e convencer de que o seu argumento é mais forte do que o argumento do outro. E a segunda é tentar convencer o outro de que o argumento dele está errado. Perfeito. Perfeito nada, né? Isso aqui tá erradíssimo. A primeira coisa que eu disse no meu primeiro vídeo do canal, a abertura do canal, é o quanto essa ideia de convencimento é problemática, é furada, é tola. E lá eu dou como exemplo o caso do pessoal que é anti-vacina e dos terraplanistas, que são exatamente pessoas que estão super convencidas, super convictas de que vacina faz mal e que a Terra é plana. E isso, eu tracei todo um paralelo desde a época do nascimento da lógica formal lá com Aristóteles, de como isso é o efeito do pathos e do ethos, que são os efeitos que se usa paralelos ao raciocínio dentro de uma construção de uma ideia. E que isso vai operar dentro do psicológico da pessoa que está escutando de forma não racional. E por isso ela pode se convencer de qualquer coisa. Quando você vai para a realidade do debate, quando você vai para a ciência que estuda debates, você começa a perceber que nada desses argumentos a favor do debate tem base científica. Pronto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você começa a estudar
se o objetivo do debate, o objetivo daquele formato que é construído é atingido, você consegue perceber através de números que o efeito real que esses debates têm na mudança do termômetro, da percepção das pessoas, tanto que estão participando do debate, quanto com os que estão assistindo o debate, se isso vai fazer esse termômetro mudar. Então, será que as pessoas que eram criacionistas mudaram de ideia e começaram a entender a evolução um pouco melhor? Ou as pessoas que têm base científica para dizer que evolução é um fato científico foram mais para o lado do criacionismo? Será que isso é efetivo? E, sobretudo, será que isso é relevante? Não, não é relevante. Não é relevante. Esse é o ponto. Não é relevante. E por que não é relevante? Porque o que diz sobre a realidade objetiva da coisa, o que é que eu penso sobre a coisa? O que é que diz sobre a superfície do Sol, se eu acho que ela é fria? Ela fica fria? Ela fica morna? Ela fica o quê? A depender do que eu acho sobre ela. O que é que o meu achar sobre ela diz sobre ela? É isso que precisaria ser discutido antes de entrar no debate. Antes de debater evolução nesse sentido, ou melhor, antes de debater qualquer coisa. As pessoas estão entrando em debates com a mentalidade muito errada. Elas acham que o mote de um debate é você mudar a cabeça de alguém. Você não vai mudar a cabeça de ninguém. Se um grupo de pessoas debate com outro grupo de pessoas, metade desse grupo passa para o outro lado e a outra metade passa para o lado de cá, o que é que isso diz sobre a realidade do objeto que estava sendo debatido? Nada. Isso muda alguma coisa sobre a natureza do objeto que estava sendo debatido? Nada. Se, sei lá, 5 pessoas estão debatendo dizendo que a Lua é um holograma. Outras 5 pessoas estão debatendo que a Lua é física de fato. E aí, dessas 5 pessoas, 2 começam a achar que a Lua também é holograma, e outras 3 do outro lado também começam a achar que a Lua é um objeto tangível de fato. E aí, o que é que isso muda? A Lua vira holograma, desvira holograma, o que é que isso muda? Isso não muda porra nenhuma. Não muda porcaria nenhuma sobre o objeto. Então você não tem que tentar discutir mudando a cabeça. Vou ter que fazer o fulaninho acreditar que a Lua é um holograma. Eu tenho que fazer o fulaninho parar de acreditar que a Lua é um holograma. Não, você não tem que fazer ele acreditar nem desacreditar em porcaria nenhuma. Porque a crença dele nada diz sobre o objeto que está em discussão. A crença dele é irrelevante. A crença dele só existe na cabeça dele e morre lá dentro. É irrelevante. Convencimento não vale nada. Existe efetividade no convencimento do próximo? Então essa é a pergunta que tem que ser feita do ponto de vista científico. Porque você olha para o debate da galera, por exemplo, lá do PL, né, que foi do Orlando Silva e do Arthur Duval, pô, não tem. A galera que tá ali fechada com o Orlando Silva vai fechar com o Orlando Silva, quem tá fechado com o Arthur Duval vai fechar com o Arthur Duval. Não tem ninguém que vai ser convencido desse processo, né? A analítica nos mostra que o raciocínio das pessoas é totalmente tendencioso. Elas sempre vão pender para o que elas querem, para o que elas se interessam, para o que elas gostam, de modo que elas sempre vão defender aquilo que está mais de acordo com suas vontades. Então elas nunca, tire isso da cabeça, pare de ser ingênuo, as pessoas nunca vão dar o braço a torcer para nada. As pessoas dentro de um debate, elas só vão se convencer daquilo que elas quiserem, elas só vão dar ouvidos ao que elas bem entenderem. Você que está debatendo, você não tem que tentar convencer ninguém, nem o seu oponente e nem o seu público, porque tanto o oponente como o público, eles estão movidos aos seus interesses. A mente deles está movida ao interesse. Eles só vão se convencer daquilo que eles quiserem, daquilo que eles se permitirem, daquilo que eles acharem que agradou o interesse deles. Você não tem que tentar convencer ninguém. Só as pessoas convencem a si mesmas do que elas bem entenderem. Se elas se convencerem que a Lua é feita de queijo, não vai ter coisa no mundo que você possa fazer para tirar isso da cabeça de alguém. Ela quer acreditar que a Lua é feita de queijo. E pronto, ela vai acreditar que a Lua é feita de queijo, porque o convencimento funciona assim. É o que dá na telha. Então agora, recitando a lição, acho que poderia dizer que foi a lição número 1 do meu primeiro vídeo, do início do canal aqui. Lição número 1 deste canal. Convencimento não vale nada. Vamos repetir isso até entender. Convencimento não vale nada. Convencimento não vale nada.
A única coisa que vale é aquilo que pode ser logicamente demonstrado. Aquilo que pode ser demonstrado por A mais B, através de axiomas, através de postulados. Aquilo que pode ser demonstrado objetivamente, para além de qualquer interesse, para além de qualquer subjetividade. E é esse que tem que ser o objetivo de um debatedor. É demonstrar, para além de qualquer subjetividade, que o que ele está dizendo é a verdade. E essa verdade se imporá. E aquele que tiver juízo se dobrará a ela. O máximo que eu acho que pode ser feito nesse sentido é ir pro programa e falar sobre isso, né? Como o Alessandro Vieira fez, acho que no Flow, e deixou muito mais claro. Não, pro Vilela foi ótimo. Pô, ganhou dinheiro pra caralho com aquela trocação idiota. Você conseguiu convencer a pessoa que estava indecisa ou a pessoa que estava do outro lado de que o seu argumento é mais forte depois de 11 horas de discussão? Pelo amor de Deus. A pergunta está errada, amigo. A pergunta não é essa. Não é se depois de 11 horas de discussão você conseguiu convencer o seu coleguinha de coisa nenhuma. O coleguinha vai se convencer do que ele bem entender. Se ele se convencer que a gente está vivendo dentro de um The Sims, ele vai se convencer disso. Dane-se o convencimento dele. A pergunta que tem que ser feita é: você conseguiu demonstrar objetivamente por A mais B, dentro das 11 horas de discussão, que a sua tese era correta? Essa que tem que ser a pergunta. Você conseguiu demonstrar que o que você defende é a verdade? Porque se realmente você passou 11 horas discutindo, tentando mudar a cabeça de alguém, aí realmente eu posso concordar com os dois aqui que você jogou 11 horas da sua vida no lixo. E com certeza você jogou 11 horas da vida de todo mundo que lhe assistiu também no lixo. Porque nem todo o tempo do mundo que você passasse discutindo iria ajudar você a chegar a um local que você não deveria nem estar. Você passar 11 horas tentando convencer alguém de alguma coisa é a mesma coisa que você tentar vencer uma partida de futebol chutando a bola do lado de fora do campo. Se um debate está acontecendo tentando convencer alguém de alguma coisa, a existência desse debate está errada. Não são nem os debatedores que estão errados. É a existência desse debate que está errada. A outra pessoa, ela só vai se convencer do que ela bem entender. E se ela não quiser aceitar o seu argumento, ela não vai aceitar. Ela vai tapar os ouvidos e ficar lá, não estou ouvindo nada. Sim, parece uma criança, é exatamente isso, porque os seres humanos são isso. Você lembra desse comportamento de criancinha, fazendo birra? É exatamente o que as pessoas fazem quando são contrariadas. E é isso que elas vão fazer dentro do debate, em maior ou menor grau. Então, uma vez que você vença o debate no sentido de demonstrar por A mais B que a sua tese é a verdade, essa tese tem que ser tratada como a ideia dominante através de força impositiva e não da expectativa de que ninguém vai se convencer disso. Você pode estar pensando, nossa, mas que coisa truculenta, isso não é nada democrático. Eu sei, é exatamente isso que vamos discutir ao longo desse vídeo. O problema dessa ideia de que as coisas têm que ser democráticas, talvez elas não tenham que ser. E o que a gente consegue perceber, e aqui eu não estou falando do debate específico que aconteceu de 11 horas, eu estou falando de debates que são estudados, por exemplo, debates entre políticos americanos. Isso mudou o termômetro da eleição e a resposta que existe cientificamente para isso é não. Pronto. Principalmente nesse modelo que eu estou trazendo para vocês, de duas pessoas, uma de frente para outra, ou 3 pessoas de cada lado, tentando convencer um lado ou o outro, ou as pessoas indecisas, principalmente publicamente, tem um efeito ridiculamente pequeno na efetividade do convencimento. As pessoas não mudam de ideia assistindo debates. Perfeito. Ótimo. Então, apesar Muito de eu bom, achar os Emílio. meus amigos muito corajosos de se exporem a você falar 11 horas com uma pessoa que acredita que a Terra tem 6.000 anos e que todos os bichos do planeta estavam dentro de um barco e que nesse barco tinha uma família de seres humanos que deram origem a todos os seres humanos do planeta. Eles passaram 11 horas conversando com essas pessoas. O efeito disso é nulo. O debate é um modelo agressivo de ganhar uma discussão. Exatamente. E aí eu estou falando especificamente do debate político ou do debate que foi feito.
Quando as pessoas vão para um debate, porque o importante para o debatedor que sabe explorar isso é tentar explorar as contradições do que o outro debatedor vai trazer para produzir lacre de internet. Você vai ver a postagem, os perfis lá do MBL, tudo Arthur Duval venceu o debate, Arthur Duval não sei o que lá. E a questão é essa, né? É plantar armadilha. É jogar armadilha para chamar algum trouxa, pro trouxa ir lá e passar vergonha, porque o cara não vai deixar você terminar de falar, vai ficar de lacrada, de senso comum. quando o Eberlin se prepara para um debate, quando o Pirula se prepara para um debate, o objetivo não é debater ideias. O objetivo é ganhar do adversário. O objetivo é visualmente parecer que ganhou do adversário. Aí fica a galera lá floreando, né? Fica a galera lá falando um monte de merda que ninguém se interessa no final das contas. É meio lacração para um lado, lacração para o outro. E isso só é uma ameaça se você estiver movido a essas aparências. Se você estiver movido exatamente a essa questão de parecer, de convencer. Que tudo isso é falso. Tudo isso é superficial, é vazio, é ilusório. Se você estiver focado no que realmente importa, que é a demonstração lógico-matemática de que aquilo que você está dizendo é a verdade, a aparência de lacrada ou o que quer que seja do seu adversário, em nada vai intimidar você. E nada intimidará a sua postura, porque você sabe que não está movido a isso. Você sabe que isso não é ameaça para você. Porque um maluco dizendo que a Lua é feita de queijo não é ameaça para a existência da Lua. Não é ameaça para os átomos da Lua se transformarem em átomos de queijo. Isso não vai acontecer. Não é uma ameaça alguém dizer uma maluquice que não tem pé nem cabeça. Isso não é ameaça à natureza do objeto. Então você se preocupar se alguém vai parecer que está lacrando em cima de você, isso só lhe amedronta se você estiver movido à lacrada mesmo. Se você estiver movido à frase de efeito, se você estiver movido a chamar a atenção do público. Se você entrar para ganhar no grito, realmente alguém que gritar mais alto que você vai lhe assustar. Mas se você não estiver lá para ganhar no grito, o grito de ninguém é ameaça para você. Ah, mas isso atrapalha o debate, ah, mas isso atrapalha a produção do momento ali. Sim, atrapalha. Uma pessoa que está ali querendo fazer bagunça, atrapalha. Isso também é uma coisa que eu tanto discuti no primeiro vídeo. Eu tanto abordei no primeiro vídeo a questão de com quem você vai gastar a sua saliva. Com quem você vai gastar seus dedos ali digitando. A pessoa que você está discutindo é uma pessoa que tem o mínimo de honestidade intelectual. E aí volta para o que é honestidade intelectual. É tudo aquilo que não é a desonestidade. Então vamos entender o que é a desonestidade. A desonestidade intelectual é você fingir que você sabe o que você não sabe e fingir que não sabe e que não está vendo o que você está vendo. Ou seja, é dar de doido, dar uma de doido. Se você não vai discutir com uma pessoa que você sabe que está dando uma de doido, também não é motivo para você temer essa história de lacrada. Mas sim, a pessoa pode acabar caindo para isso aí no meio da discussão. E aí é que tá, a necessidade, outra coisa que talvez isso eu nunca tenha tratado, a necessidade de um bom mediador. O Vilela, ele não é um bom mediador, apesar dele achar que é. Ele é um bom mediador de conversa. Conversa de bar, conversa de amigos. Ele é bom mediador de bate-papo. Ele não é um bom mediador de debates. Ele não sabe modular nível de argumentação, ele não sabe modular contundência de alegação, relevância das alegações. Ele não sabe dizer se aquilo ali tem ou não a ver com a discussão, se aquilo ali está sendo produtivo ou não, se aquilo ali é relevante para o ponto que está sendo discutido, se alguém está fugindo do assunto, se alguém está enrolando, se alguém está fazendo corpo mole, se alguém está desviando do tema, se alguém está criando ali algum tipo de espantalho para iludir quem tá ouvindo e a pessoa achar que aquilo ali é uma grande alegação, como eu já vi muitas vezes. Isso acontece muito com o pessoal do MBL, que fica fazendo perguntinha. Eu já vi muito aquele tal Bétega que fez a apresentação de que se machucou muito lá com a menina que tem bateu nele com a régua e ele disse que era uma faca, sei lá, não lembro dessa história direito. Enfim, ele tem o costume de sair perguntando as coisas no meio da rua para as pessoas. Eu já vi um vídeo em que ele fica perguntando sobre a questão do voto feminino. E ele pergunta para as pessoas o que elas acham do voto feminino e começa a falar um monte de informações que ele inventou, que ele tirou da bunda ali,
sobre um tal de César Zama. Qual foi a maior conquista do feminismo no Brasil? O direito ao voto, o feminismo que conquistou no Brasil. Sim. Tem certeza que foi o feminismo que conquistou o direito ao voto no Brasil? Assim, pode ter sido um homem, que pode ter sido assinado ali, mas nada se cria assim do nada, nenhuma pressão surge do nada. Se a mulher hoje tem um direito ao voto, foi graças ao movimento feminista e a pressão que ele criou para que houvesse a permissão da mulher poder votar hoje em dia. O direito ao voto feminino, ele foi conquistado pelo César Zama, um parlamentar conservador baiano. O maior protesto que foi feito das mulheres pelo voto feminino na época foi um protesto que teve 100 mulheres. Entendi. Então esse direito não foi conquistado pelo feminismo. Tá, entendi. Caroline Sardá já cansou de refutar isso com dados dentro do governo. Ela abre o site do governo ali, da justiça, de como foi o desenvolvimento do voto feminino, e que esse tal de César Zama, ele já estava até morto quando o voto feminino começou a ser aprovado, não teve nada a ver com isso. Quem concedeu o direito ao voto para as mulheres foi um conservador baiano chamado César Zama, né? Isso é mentira. Isso é uma mentira bem cabeluda. Vocês já sabem disso. Quem me segue no Instagram já sabe de cor e salteado que César Zama morreu 30 anos antes do sufrágio feminino ser concretizado. Ela usa o termo específico. Quem concedeu o direito ao voto foi César Zama. Escutem de novo. Sabe, na verdade, quem concedeu o direito ao voto para as mulheres foi um conservador baiano chamado César Zama. Ela diz especificamente que quem concedeu o direito ao voto feminino no Brasil foi César Zama. Como que um deputado ia fazer isso? Só me expliquem, 30 anos antes de ser realmente concedido o direito ao voto. O direito ao voto foi concedido em 1932. Vocês sabem já toda a linhagem, mas eu vou mostrar pra quem não sabe. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Esse livro aqui eu acho que eu já falei umas 15 vezes, né? Mas ele tá disponível lá na Câmara, ó. É o livro inteiro. Ó, vocês podem ver aqui que tem um livro. E aqui ele fala toda a trajetória do direito ao voto no Brasil. Desde a Revolução Francesa, o significado de cidadão, aqui a Lei Saraiva, né? Então, tipo, começa falando de José Bonifácio. Inclusive, eles falam do deputado César Zama. Só que eu vou mostrar pra vocês a parte que fala do Zama e que fala, inclusive, que o projeto dele foi irrelevante. Ó, quando vai falar do César Zama no direito ao voto. Ainda em dezembro de 1890, lembrem-se dessa data, 1890, o deputado baiano César Zama, um veterano no parlamento, discursou a favor da mesma causa. Isso já tinha passado um monte de coisa, ó, da tentativa do direito ao voto, tá? E daí a gente vai lá, o tema entrou em pauta na primeira discussão do projeto em janeiro de 1891, quando Zama se aliou ao deputado Sá Andrade para apresentar uma emenda favorável ao voto das mulheres. Ao mesmo tempo, outro deputado, Joaquim Saldanha Marinho, e também veterano no parlamento, apresentou uma emenda que propunha o sufrágio feminino em termos mais abrangentes que os da emenda de Zama, e obteve a assinatura favorável de 32 constituintes. Infelizmente, levadas à votação, ambas as emendas de Zama e Saldanha foram rejeitadas. Então aí vocês já refutam qualquer argumento antifeminista que venha a trazer César Zama. Corretamente, se vocês forem falar quem concedeu o voto, foi Getúlio Vargas na Constituição de 1932. Quem participou dessa Constituição de 1932, da Constituinte, foi Berta Lutz. Berta Lutz, que já fazia parte da Federação pelo Progresso Feminino, né? Vocês devem lembrar disso. Eu tenho aqui, ó, eu adoro mostrar pra vocês documentos históricos, mas isso daqui é pra gente já fechar. Ela pergunta qual feminista, né? Aqui, ó, fotinho da feminista, Berta Lutz. E a gente tem aqui do lado, vocês estão vendo que a gente tá na Câmara dos Deputados, arquivo histórico. A gente tem aqui do lado os abaixo-assinados das sufragistas, a Carta da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, sendo enviada para Getúlio Vargas, e a gente também tem os materiais relacionados à Constituinte. Então, a gente tem materiais que comprovam que a Berta Lutz fez parte da Constituinte. Olha aqui, ó. Correspondência da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, Liga Eleitoral e Seção de Estudos Jurídicos encaminhada aos constituintes sobre a exclusão da mulher do serviço militar. Olha aqui! Sobre a exclusão da mulher no serviço militar e reforço da importância das mulheres na sociedade em vários aspectos. É nessa daqui que, além de refutar a parte que fala sobre direito ao voto, elas também estão pedindo para conceder à mulher os direitos políticos, inclusive o serviço militar.
Isso que é muito interessante vocês analisarem. São essas correspondências aqui que falam sobre isso. E que a Berta Lutz fez parte da Constituinte. Então, quando vocês forem refutar uma antifeminista que fala exatamente isso que a Pietra tá falando, vocês apresentam para elas que César Zama morreu 30 anos antes e que as mulheres que lutaram pelo direito ao voto fizeram parte da Constituinte de 1932, que foi a Constituinte que entrou o sufrágio feminino. Viram como é facinho refutar? Só tem que saber a parte histórica, mas é bem facinho refutar. E olha como ela tá com uma carinha de quem sabe tudo, mas não sabe nada. Se o próprio Getúlio Vargas falou que foram as sufragistas que fizeram essa participação. Tem na bibliografia do Getúlio Vargas. Agora até o Getúlio Vargas tá mentindo. Não, o que eu mostrei pra vocês antes. Isso aqui, ó, desse site da Câmara dos Deputados, o arquivo histórico, todos esses telegramas que tem aqui, ó, todas as cartas que tem para Getúlio, todas as conversas que tem entre as sufragistas e Getúlio, tá arquivado aqui, gente, tá digitalizado. Como é que a Pietra tá negando a existência desse arquivo histórico? É isso que eu fico tão chocada com as antifeministas. Elas negam a existência de arquivos históricos. Historicamente ela não sabe de nada, porque aqui a gente tem comprovando para vocês o arquivo histórico de que ela está mentindo. Isso daqui é um arquivo histórico. Não tem a minha palavra, é a minha opinião. Isso daqui é documento histórico. Sabe a diferença de documento histórico e a minha opinião? É você trazer as cartas de Getúlio com as sufragistas. Eu fico indignada, galera. E o pessoal do MBL, na voz desse Betega, sei lá o que, tava lá falando essa abobrinha desse tal de César Zama, que nada teve a ver com realmente o voto feminino, dizendo que ele é o responsável e que não teve nada a ver com o feminismo. Se isso acontece num debate, eu duvido que o Vilela iria apontar: ei, isso é mentira, cadê a fonte disso aí? O Vilela não vai atrás dessas coisas. Ele nem tem como, porque ele teria que saber a base da informação para saber que aquilo ali é uma informação falsa. Você precisa ter algum nível de conhecimento do assunto para detectar que alguma coisa é fake news e apontar que aquilo ali precisa de fonte, ou que aquilo ali é mentira descarada. Então um debate desse, que o pessoal ali de 11 horas foi ter no podcast do Vilela, ali é o pior lugar para você ter um debate desse. O Vilela, ele é um bom moderador, ele é um cara legal, simpático, ele modera bem uma conversa de bar, um diálogo amigável, um bate-papo. A conversa do pastor Iago Martins com o Pirula, ele é um ótimo mediador para uma conversa daquela. O Pirula não vai ali brigar no sentido de sair aguerrido com ideias contra o Iago. É uma conversa tranquila ali, dois amigos. Eles colocam ali contrapontos um ao outro, mas é uma coisa muito, muito descompromissada. Ninguém ali tem muito compromisso de mostrar que tal ideia. Ninguém vai atrás de formar teses. Eles estão apenas jogando conversa fora. Pirula e Rodrigo Silva também, jogando conversa fora. Conversa agradável, nada demais. O Vilela é bom para isso aí. Mas um debate que se propõe a ser técnico, com 4, 5 pessoas, sei lá, naquele lá de 11 horas, sobre o criacionismo, o Vilela não tem a menor cacife para lidar com um debate daquele ali. Não tem muito o que fazer. E o maior exemplo do que seria um debate lacração para um lado, lacração para o outro, seria isso aqui. Hoje o assunto é religião, assunto polêmico, mas não aqui para o Liberdade de Expressão, não. Afinal de contas, se não tivéssemos discutido ano passado, muita gente ainda ia ser queimado por achar que a Terra é redonda, né, gente? Vamos lá, então vamos começar. E eu tenho aqui ao meu lado direito ele, que é praticante, que é fiel à sua religião, ele que é cristão, Reinaldo Oliveira. Tudo bem, Reinaldo? Tudo certinho? Tudo ótimo, graças ao sangue de Jesus que corre aqui, ó, na minha veia. Que bacana, que legal. E aqui do meu lado direito tá ele que segue a sua própria filosofia de vida, ele que tá sempre aí, sempre com a gente, ele que é ateu, Robson. Tudo bem, Robson? Tudo ótimo. Que legal, Ótimo. Bacana, gente. Bom, Graças a Deus aí, né? Olha. Gente, olha só, eu queria começar assim com umas perguntas. Tem uma pergunta do nosso internauta, que é o @30semiduro. Ele tá aqui perguntando pro Reinaldo. Reinaldo, como é que você se sente dividindo o programa com o ateu, hein? Olha, Marcelo, Deus nos deu o livre-arbítrio para que cada um possa seguir o seu próprio caminho. E é por isso que eu escolhi seguir o caminho de não me misturar com os ateus. Bom, outra pergunta pro Robson, do nosso internauta. Robson tá perguntando aqui, se você pudesse definir o cristão em uma palavra, qual seria essa palavra? Câncer da humanidade.
São 3 palavras, não tem problema. Agora, uma pergunta que tá dizendo: a maioria dos ateus, eles se acham mais inteligentes do que os cristãos. Você, Robson, por ser ateu, você se acha mais inteligente do que um cristão? Com certeza, Marcelo. Com certeza, até porque os maiores pensadores, os maiores nomes de toda a humanidade, eles são ateus. Olha aí, bom, então, por favor, cite um dos maiores pensadores, por favor. Por exemplo, o grande pai da ciência, Newton. Newton era cristão. Newton era cristão. Newton era cristão, tá certo. Gandhi. Gandhi era budista. Gandhi era budista. Vairashna Drisha é do Tibete. Perdoai o Senhor esse homem que não sabe o que está falando. O PC Siqueira é ateu. Eu vi no vídeo dele. PC, grande PC. Abraço pra você, PC. Seguinte, então me diz assim, por que, né, você se acha mais inteligente do que um cristão? Porque eles não acreditam na mais bela arte, né, que é a ciência. Então, Robson, quer dizer que você é cientista? Não, eu sou frentista. O que você é? Mas é que eu assino o Discovery HD lá em casa. Bom, vamos lá. Que bom. Não, mas não é só isso não. Ah, não? Mas não é só isso não. Não, porque eles também, ó, são burros, são ignorantes, olha aí, são cegos, né? Porque acham que Deus pegou uma varinha do Harry Potter e foi lá, transformou o barro em gente, né? Por favor, quer mais algum argumento? Falou o homem que acredita que veio do macaco. Ah, tá. Botou o barro e o macaco do lado. Quem que é mais inteligente? Macacos não possuem alma e não receberam o sopro de Deus. Gente, olha só, gente, parou aqui. Não, liberdade de expressão parou. Gente, Reinaldo, calma, Robson. Vamos ter a calma, respira, toma uma aguinha, vamos com calma, que essa discussão é muito delicada, né, gente? Quando tiver câncer, você não vai pedir ajuda a Deus. Eu vou ter câncer agora porque eu não acredito em Deus. Não, eu vou ter AIDS, eu vou pegar sífilis, gonorreia. Gente, pelo amor de Deus! Quer dizer, de Buda, pelo amor, tá? Eu não entendo. Eu não consigo entender vocês dois. Vocês não conseguem discutir, não conseguem conversar que nem gente? Trocam 2 frases e começam a se farrepar? Por que isso? Por que tanto esse ódio? Por que tanta essa briga? Hein? Quem fica falando de tema nunca viu? Deus aqui, pelo amor de Deus, vai tomar no olho do seu cu! Uou! Perdoai-me, Senhor. Reinaldo, você é da religião do amor, certo? Então por que não amar um ateu do jeito que ele é, hein? Ao invés de querer batalhar, ao invés de querer fazer uma guerra contra os ateus. Vou citar para você uma passagem da Bíblia que responde perfeitamente essa pergunta. Vamos lá. Passagem da Bíblia. Abre aspas. E executarei sobre eles grandes vinganças com furiosos castigos. E saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver exercido minha vingança sobre eles. Bem, isso responde absolutamente nada, mas vamos dar continuidade. Você tá vendo, Marcelo? Você tá vendo, né? Só pensa em briga, esses cristãos aí, só querem saber de guerra. Isso daí é desde os tempos das cruzadas. Isso é verdade. E o ateu de Stalin nunca matou ninguém. Mas Stalin não pode ser comparado a Hitler. Olha só, deixa eu te falar. Hitler era cristão. Não, Hitler não era cristão, não. É cristão, sim. Hitler era cristão. Não. Hitler. Bota no Wikipedia. Hitler não era cristão? Era sim. Não. Era? Mas era cristão? Sério mesmo? Jura? Caramba, você não sabia, não. Olha, vivendo e aprendendo. Vamos aí presenciando o fato histórico, que é a harmonia entre um ateu... Do paganismo pra você ficar rico! Pelo menos eu vou pro céu e você vai pro inferno! Não, para, gente. Você vai pro inferno! Aí sua pele vai derreter! Não. E seu filho primogênito vai morrer de câncer ainda pequeno! E sua família... família não! Família não! Peraí! E sua família vai ter uma vida de desgraça e dor! Desgraça e dor! Mas você vai se converter! Porque você vai enxergar a verdade! Vai enxergar a verdade e vai perceber que Jesus é amor! Amor é que eu faço com a senhora! Sua mãe! Aquele ladrão que nem São Jorge conseguiu comer aquela porra! Gente, não é da minha religião! A coisa mais engraçada que eu já vi no YouTube até 2013. Esse vídeo aqui é de humor, mas isso aqui é exatamente o retrato do que é um debate de 2 pessoas tentando convencer uma a outra. São 2 imbecis.
Não é da natureza humana admitir que está errado. As pessoas sempre vão fazer de tudo para evitar isso. E é por isso que as pessoas se blindam com essa desculpa de que a minha opinião. E essa é a justificativa que eles usam para criar um muro em volta da maluquice que eles têm na cabeça. Eu vou ficar com a minha maluquice, vou ficar aqui abraçado com a besteira que eu penso e não tô nem aí para a realidade. Vou ficar com a besteira que eu penso aqui e ai de você se quiser vir trazer a objetividade aqui, porque cada um tem a sua visão, cada um tem a sua opinião. Aí vem a lógica formal e mete o pé na cara desse negócio aí e derruba a porta, sabe, arromba essa porta com isso aí, bota isso aí abaixo e diz, minha opinião é o caralho, meu irmão, minha opinião é o caralho. É isso que a lógica vem fazer. E isso precisa entrar na cabeça das pessoas para elas entenderem que isso também tem que mover o seu impulso como debatedor, que é esquecer que você está lidando com uma pessoa, esquecer que você é uma pessoa e focar no raciocínio. Isso é básico, é princípio da identidade, primeiro princípio da lógica formal. Somente o próprio objeto da discussão tem poder de definir sua validade. Nenhum fator lateral a isso é princípio da identidade, isso é o beabá da lógica formal. E a ideia disso é o quê? Exatamente mandar essa história de minha opinião pra casa do caralho. Minha opinião é o caralho. Voltando aqui à questão, esse pessoal aqui, ele está trazendo exatamente disso, que as pessoas vão debater e elas debatem assim: eu tenho que convencer o meu oponente e tenho que convencer a minha audiência. A lógica formal vem a dizer, não, tá errado, você não tem que convencer seu ninguém, porque ninguém vai se convencer de nada que não queira. E se o convencimento é totalmente subjetivo e movido ao interesse particular da própria pessoa, logo ele não vale nada, porque ela, assim, a pessoa vai se convencer do que ela bem entender, ela vai se convencer do que ela quiser. Então o convencimento dela não vale nada. Então tem que vir o que? A objetividade, aquela coisa que é imparcial, que é impositiva, que é a verdade. Ela vem e se impõe, e ela esmaga essas subjetividades. E a pessoa que não quiser se dobrar a ela, essa pessoa tem que ser simplesmente ignorada, descartada do debate. É assim que tem que funcionar. Você tem que chegar e mostrar por que o que você está defendendo é a verdade. Se você não conseguir, você está errado, você perde. Provavelmente você também não vai gostar disso, mas aí dane-se você. E se o oponente também for derrotado, ou melhor, outra coisa que é preciso ter em mente, não é a pessoa que é derrotada, não é você e nem o seu oponente, são as ideias, é a tese dele que vai ser derrubada. Se a tese dele for derrubada, como eu disse, as pessoas ficam apegadas com suas ideias, provavelmente ele vai querer morrer abraçado com a tese dele, não importa o quanto você prove que ela está errada. E aí a hora que o Felipe Raime começa, e aí eu acho que é uma inocência do nosso lado da discussão. Nós somos inocentes, nós tendemos a ser mais puros. Eu não tenho nada contra você. O que a gente vai fazer é debater ideia. Não, com a Caroline Sardá nos Red Pill é a mesma coisa. Só serviu ali para dar combustível pra galera ficar falando merda, para gerar ataque, para gerar contradição. Pelo amor de Deus, né? Não tem como. E ainda assim, né? A Aninha falou, a galera tá confundindo debate eleitoral com debate no inteligência limitada. Ainda assim, né? Eu acho que o próprio formato do debate eleitoral, e eu acho que o processo que as pessoas têm assistido cada vez menos a eles, revelam muito que existe um problema no formato, né? Existe um problema não só no formato, mas acho que existe um problema filosófico na concepção do debate. Então, no ano passado, por exemplo, a Sofia Manzano, o Léo Péricles não foram pro debate. O debate se propõe a ganhar a disputa. O formato debate ele é muito mais ligado ao carisma e à retórica do... Sofismo, exatamente, sofismo. Sofisma, não sofismo, sofisma. E sim, o que o Emílio está falando é exatamente, é ao caráter da pessoa, exatamente isso é o ethos, o fator ethos da retórica. Problema que ensejou Aristóteles a, para destruir isso, criar a lógica formal. Ou seja, o princípio, o alvorecer do raciocínio lógico-matemático aplicado ao discurso, ele nasce da necessidade de destruir isso aí. Da necessidade de destruir o carisma como foco, a ideia de convencer a pessoa, a ideia de retórica, né, que era o que os sofistas faziam. Era exatamente isso, sofistas, que significa sabidão,
É o cara que é metido a sabidão e que acha que pode convencer você a fazer o que ele quiser. E ele vendia curso para fazer isso, para ensinar as pessoas a convencerem umas às outras a fazerem o que elas quisessem. O que é isso? Qual é o nome disso? Manipulação. Então, começa na ideia de convencimento, o fim disso é a manipulação. O fim disso é a completa irracionalidade, é ser manipulado, é transformar o cérebro da pessoa numa marionete. E foi para destruir isso que surgiu a lógica formal. Então, é para eu querer arrancar os cabelos. Agora, ter que escutar que o objetivo de um debate deve ser convencer alguém. Dizer que o objetivo de um debate deve ser o convencimento é a mesma coisa que dizer que o objetivo de uma arte marcial deve ser fazer carinho. Como assim? O surgimento do debate, ele vem, a lógica formal ela vem com o objetivo de destruir isso. Como é que você vem dizer que o objetivo do debate deve ser convencer alguém? O objetivo do debate deve ser destruir o convencimento. A lógica formal nasce para acabar com isso. É o contrário. Do que a ideia propriamente dita. No formato debate, o Marcos Eberlin pode falar que tiranossauros eram vegetarianos, comiam só planta. No debate, o criacionista pode falar isso. Tirando essa informação da fonte Arial 12. E não existe nenhuma maneira de você mostrar que ele está errado. Essa informação veio da cabeça dele. Ele pode falar que a Bíblia tem o mesmo papel de um artigo científico na discussão do crescimento das montanhas do planeta. E foda-se. Pode falar isso e foda-se. Ele fala que o dilúvio é pré-montanhas, é pré-Himalaia. E a hora que ele coloca esse argumento, a gente coloca... Refuta rindo, mas aí você chega pra pessoa e fala assim: não, meu querido, mas não tem nenhuma comprovação científica. O cara vira e fala: eu não concordo, não concordo. Aí você tem que dizer a ele que ele não tem que concordar. Porque a concordância dele nada diz sobre a realidade. A realidade é o que é e acabou. E ele cala a boca. Ah, mas ele não vai calar a boca. Aí é que tá. A gente tem que arrumar uma forma de fazer ele calar a boca. Se ele não consegue defender no argumento o que ele está dizendo, e já foi comprovado pelo debate, provando por A mais B que o que ele está defendendo está errado, ele a partir de então tem que ser calado. E ele não vai calar a boca. Então alguma coisa tem que calar a boca dele à força. Ah, mas como assim? Você está defendendo que as pessoas sejam caladas à força só porque elas querem dizer que a lua é feita de queijo? Sim. Sim. Exatamente. Quem disser baboseiras tem que ser calado. Pergunta para o Eberlin. Quantos artigos que você tem publicados? E a resposta do Eberlin é mais do que você. Então o que você está fazendo nesse lugar é que você está dando autoridade para uma pessoa que não tem autoridade nenhuma para discutir o assunto. É tipo aquele vídeo do Onyx Lorenzoni debatendo com o Eduardo Leite no segundo turno para governador do Rio Grande do Sul. Lembra disso? Mais do que você. Mas qual é seu plano, Onyx? É melhor que o seu. Tá bom, mas qual é? É muito melhor que o seu. E você pode falar qual que é? Posso. Ele é melhor que o seu. E os partidos políticos e os políticos começaram a perceber e começaram a olhar que o debate só pode ser negativo. Então, a hora que você olha para o Bolsonaro falando eu não vou participar de debate na primeira eleição, o que ele está fazendo é que ele está falando o seguinte: debates não vão mudar o resultado da eleição. Se eu estou ganhando, não vale a pena participar do debate. Se eu já ganhei parte do público, não vale a pena participar do debate. Por quê? Porque isso só pode ser prejudicial para mim. Não é à toa que o Bolsonaro participando dos debates, né, foi aquela performance digna de, enfim, né, a mesma coisa que eu pilotando um caça F-15. I have no idea what I'm doing. Eu vou perder. Se eu estou na frente, participar do debate só pode ser negativo, então eu não tenho como participar. Eu não vou participar. E não é porque ele tem alguma coisa a esconder, é porque não faz sentido participar. O debate não serve para absolutamente nada. Ele serve para uma coisa:
para constrangimento, ele serve para poder ficar jogando sofismo, ele serve para poder ficar criando situações em que um debatedor vai ficar preso numa determinada armadilha sofística. Não tem, debate não serve pra nada. Por isso que a galera fala, por que você não vai debater com o Kim Kataguiri, com o Arthur Duval, que não sei o quê? Os caras não iam deixar eu terminar de falar, né? Primeiro ponto. E o segundo ponto, o meu objetivo ali é tentar convencer ele, convencer a audiência dele. Quem tá fechado com ele tá fechado, tá ligado? No debate isso não acontece. Talvez na participação política, do dia a dia, blá blá blá, talvez isso aconteça. Talvez seja possível fazer essa alteração. Mas ali no programa, a galera quer ver o circo pegar fogo e que se for. Debates. Exatamente, o debate é masturbação do ego. É isso, é masturbação egóica. E aí ele sai de um extremo a outro, né? Eles percebem que o debate não vai convencer ninguém de nada, e aí eles concluem o extremo contrário. Ah, não convence ninguém de nada, então também não serve pra nada. Ou seja, a cabeça deles é tão tola quanto a de qualquer outra pessoa que estava assistindo aquele debate achando ele grande coisa. Eles acham que tem que convencer alguém de alguma coisa. E se não convence ninguém de nada, então o debate não serve pra nada. Ou seja, eles são tão tolos quanto o pessoal que acha que tem que convencer. É de um lado alguém achando que tem que convencer alguém de alguma coisa, do outro ele achando que se não convence não serve pra nada. Dois cabeças de vento, um de um lado e outro do outro. Ah, pra que serve o debate então? Pra que serve o debate? Eu tô dizendo esse tempo inteiro, né? Eu tô explicando esse tempo inteiro exatamente qual é o objetivo, que deveria ser o objetivo verdadeiro de um debate. É demonstrar a objetividade de uma tese. É demonstrar a realidade objetiva de uma tese. É demonstrar o quê? Que você, ou melhor, que a tese que você está defendendo detém a razão. É esse o objetivo do debate. Mostrar que aquilo que você está dizendo é a verdade. Aí outra pergunta que você deve se fazer, certo? E aí o que é que nós vamos fazer com isso? Boa, essa seria uma boa próxima pergunta. O que nós vamos fazer com isso? É isso que vamos tentar discutir ao longo do vídeo. Não tem nenhuma discussão que se sustente por 11 horas. Esse debate durou 11 horas, gente. Durou 11 fucking horas. Não tem nenhum argumento que se sustente por 11 horas. E pode ter certeza, qualquer pessoa que se propor a debater com qualquer um desses quadros vai tomar lacrada, vai ser interrompido, não adianta de nada, não vale a pena. Quer fazer um modelo de debate para poder compor ideias? Faz um react respondendo, muito mais efetivo, porque aí não vai ter ninguém te interrompendo, ninguém querendo lacrar para cima de você, tu joga tuas ideias lá. Se alguém quiser rebater e corresponder, massa, beleza. Eu acho que também é a gente avaliar, né? O que vale a pena ser reagido ou não, porque tem muita coisa que não vale. O Giovanni falou assim, ó, mas os criacionistas são perigosos, o que fazer para combater? Faz conteúdo, faz vídeo. É isso, faz react do conteúdo do cara. Vem, papai! Não traz o cara pro debate. Perfeito. Tá maluco, hein, Emílio? Ó, a calvície aqui, ó, criando a ponte aqui, ó, até a próxima aqui, ó, piuf, piuf, piuf. Aqui é informação, alinhamento. O time é entrosado, não tem jeito. Isso aqui é o Fluminense do Fernando Diniz. Quer dizer, não, porque perdeu do Flamengo agora, tá? O Eberlin é negacionista da pandemia. Devia ter colocado isso lá. Ah, não coube colocar lá. Foda-se que não coube colocar lá. Coloca o cara como negacionista da pandemia. Já era. 700 mil pessoas morreram. Esse cara tá negando pandemia e falando mal de vacina. Defensor de cloroquina. Não traz esse cara pro debate. Faz conteúdo. Faz vídeo. Gasta tempo fazendo vídeo. Perfeito. É esse jeito. Sobre essa ideia dele ser contra chamar pro debate e aconselhar que as pessoas apenas façam reacts respondendo, é muita ingenuidade também, né? Achar que tem muita diferença de um react respondendo para um debate, como se as pessoas não pudessem também ser desonestas no react, como se as pessoas também não pudessem dar lacradas no react, como se isso não fosse acontecer igual. A única diferença é que ela não vai fazer isso na sua cara. Só isso. Que vai poder fazer a sua lacrada de lá em paz e depois ele fazer a lacrada dele de cá em paz. E continua sendo lacrada para um lado e lacrada para o outro, como você mesmo disse. É muita ingenuidade achar que isso muda alguma coisa, amigo. Não tem muita diferença não. A distância é bem pouquinha do react para um debate formal, cara a cara. Talvez o cara a cara seja menos ruim do que o react, porque no cara a cara talvez a pessoa fique mais intimidada de ser meio escrota com você. Talvez ela até te respeite mais, porque tá olhando no seu olho,
Ela não vai ter coragem de fazer tanta algazarra, de fazer tanta bagunça com a sua imagem, tanta bagunça com a sua cara na sua frente, do que ela faria resguardada de trás de uma tela. Você aconselhar a fazer somente react é até de certa forma covarde, né? Convenhamos. É uma certa forma de covardia. Você foge do confronto direto, do cara a cara, e aconselhar as pessoas a ficarem respondendo pelas costas. Não sei se isso é muito honesto também, não. É pra se proteger da bagunça. Amiga, a bagunça vai acontecer também. Alguém pega o seu vídeo e faz um react do seu vídeo, pode fazer bagunça tanto quanto. Talvez faça até mais. Eu acho que a maior evidência de quanto o react pode ser pior do que um debate cara a cara foi o debate que aconteceu, um debate teológico que aconteceu entre o Iago Martins, o pastor Iago Martins, e o Bernardo Kister. Onde o Bernardo Kister pegou os argumentos do Iago só para fazer bagunça, só para fazer algazarra, encher de piadinha, encher de meme e fazer a maior putaria em cima do Iago. Foi isso que aconteceu. A verdade foi essa. O Iago se preocupando em ser polido, em ser técnico e argumentar de forma sólida ali, trazendo evidência, trazendo argumento, e o Bernardo Kister fazendo bagunça em cima da cara do Iago. Pegando o vídeo dele, respondendo meia dúzia de frases de efeito, enchendo de meme e de piadinha besta e achando que estava arrasando. Até que apareceu o seu Iago Martins dos 2 dedinhos de teologia, nossa, o teólogo aí representando o protestantismo, falando em nome da fé protestante, é o que ele diz no vídeo, refutando o Olavo, um vídeo que não teve uma resposta até este momento. Eu tô aqui, eu tô aterrorizado. Atenção, senhores passageiros, estamos aqui terminando nossa viagem pela maionese. Câmbio, desligo. Toma o meu tempo, dizer, ele te refutou. Eu digo, escuta, é isso que vocês chamam de refutação? É isso que vocês me mandam? Me obrigam a prestar atenção nesta gravação aí do Iago, que é uma maravilha. Ele diz, esse negócio de que existem 33 mil seitas protestantes, isso é uma calúnia. Existem apenas 9 mil. Dos 2 dedos de sabedoria. Que o Bernardo Kister, inclusive, é especialista em fazer isso, em pegar quem ele não gosta e fazer reacts colocando um monte de piada em cima como se ele fosse o mestre do humor. Ele acha que ele é o Danilo Gentili, né? Como se o Danilo Gentili também fosse um grande parâmetro de humor. Mas enfim, é isso que o Bernardo Kister sabia fazer. E o debate que não aconteceu, o debate através de react, só serviu para dar o quê? Munição para um cara que é especialista em fazer bagunça, fazer a bagunça dele. Ou seja, o que o Bernardo Kister conseguiu foi o quê? Uma enorme oportunidade de lacrar bem muito em cima do Iago. E fazer algazarra e palhaçada com a cara do Iago. Então assim, aconselhar as pessoas a fazerem react ao invés de debater também é muita bobeira, é muita... Você achar que isso é melhor é muita tolice também. É muito bobinho, muito ingênuo da sua parte. Você disse que estava sendo inocente naquele trecho lá, que você é inocente porque você não malda as pessoas, não espero se essa palavra existe, maldar as pessoas, é uma expressão que escuto por aqui. Que você fica projetando más intenções no seu oponente. Você diz que o seu lado não faz isso, o pessoal que é criacionista que costuma fazer isso, que projetar malícia em cima do oponente, ficar tirando o oponente por baixo, e que vocês não fazem isso. Você não é só inocente em fazer isso, não, em ter essa expectativa de honestidade, não. Você também é muito inocente em achar que fazer react é melhor do que debater ao vivo. Você pode estar muito enganado com isso. O debate ao vivo ele pode até ser uma forma de coibir a lacrada que você tanto teme, que vocês tanto reclamam, que o outro não vai argumentar, só vai meter frase de efeito, querer dar lacrada, querer abalar, vamos lá fazer acontecer, achar que está arrasando e querer ganhar no grito. O debate cara a cara talvez coíba isso, talvez diminua a incidência disso, porque pode ter certeza, você protegido atrás de uma tela vai intensificar muito mais a pessoa que está fazendo bagunça. Ora, a pessoa que já vai se preocupar simplesmente querer ganhar no grito e dar lacrada, ela já vai fazer isso ao vivo. Se ela se vê protegida, resguardada de trás de uma tela, aí é que essa intenção vai para as alturas. Isso só vai dar arma a quem já vai querer simplesmente ganhar no grito. Então você é muito ingênuo, muito bobinho, é muito pueril essa ideia de que não faça debates, faça reacts. Você está sendo criança pensando que isso é melhor. Não é. Talvez isso seja até pior. Talvez seja uma forma até mais perigosa de lidar com o confronto. Que é um confronto que permite a covardia, permite o desonesto fazer a desonestidade dele sem nenhuma fiscalização. Porque ele está protegido de trás de uma tela.
O que é preciso, primariamente, ser concluído com esse vídeo é que as pessoas entendam de uma vez por todas que o objetivo de um debate jamais pode ser convencer alguém. Para convencer, existem as palestras. Para convencer é monólogo. Para convencer é retórica, não é dialética, não é debate. Debate é para provar o que é a verdade. Não é para convencer ninguém. Convencer a audiência era o que os sofistas faziam. A dialética nasce, a lógica formal nasce para desmanchar isso, para desfazer o convencimento. Então, a pessoa que acha que debater é para convencer alguém, ela está indo na contramão do que um debate deve fazer. Ela está tomando banho com lama. Ela está tomando banho para ficar suja. Imagine um grupo de pessoas conversando para decidir quem vai liderar sua comunidade. E entre as pessoas na conversa tem 2 jegues no meio. A população, vendo isso, decide por unanimidade quem seria ideal para liderar o grupo todo. A população escolhe os jegues. Foi basicamente o que aconteceu na eleição de 2022. Haviam ali vários candidatos bons, honestos, com ideias relevantes, discutindo em alto nível, e a população simplesmente cagou para tudo isso e decidiu votar em 2 caras que, pelo bom senso, não deviam nem estar concorrendo. Um é um ladrão condenado e o outro um genocida fã de torturador. Os 2 deveriam estar dividindo uma cela de prisão. Todavia, eles estavam disputando a cadeira presidencial do país. Se isso não é uma prova de que o Brasil é uma piada de mau gosto, eu não sei o que é. Na época das eleições eu ficava pensando: olhe, cidadão, você é de direita? Tem aqui a Soraya para você, olhe como ela é boa. Você é de esquerda? Olha aqui, tem o Ciro para você, maravilha, né? Imaginando que se a pessoa ainda teimar e insistir em votar em Bolsonaro ou Lula, deveria perder o direito de votar. Ei, mas isso não é democrático. Essa frase é o que eu mais leio por aí quando sugiro coisas nessa vibe. A frase de que isso não é democrático. Então eu pergunto, o que é democracia? A democracia, como reflete o significado do nome, é a decisão da população. O povo decide. O que a maioria combinar é o que vai valer. Interessante, né? Eu acho que se você já acompanhou os 2 vídeos anteriores e vem acompanhando o raciocínio que estamos desenvolvendo ao longo dessa trilogia de vídeos, você já deve ter ficado minimamente desconfiado só de refletir sobre o significado de democracia. Afinal, ao longo dessa trilogia aqui nós temos visto quantas coisas que temos na cabeça podem ser viciadas e o quanto a verdadeira inteligência está em se afastar das nossas convicções para analisar a realidade pura em si mesma. Então um sistema que se defina literalmente como a vontade popular seria a coisa mais duvidosa e anti-intelectual que poderia existir. Entretanto, isso, a democracia, a vontade popular, é tratada quase como uma coisa santa na nossa cultura. Democracia parece o pináculo da nossa sociedade, o alicerce da civilização ocidental, o coração do mundo livre, sendo notória a associação cultural que existe entre democracia e liberdade. É quase uma entidade sagrada, a santa democracia. Algo que vá contra a democracia é algo a ser imediatamente reprovado. Dizer que algo é antidemocrático é hoje equivalente a dizer que algo era heresia na Idade Média. Então ai de mim quando eu digo que deveria haver um cerceamento eleitoral para barrar a manifestação de quem queira votar em certos candidatos. Isso não é democrático, né? Pois é. Agora você quer ver o que é uma coisa bem democrática? Isso aqui. A pandemia de Covid-19 que assolou o Brasil durante quase 3 anos matou até bem próximo de 1 milhão de pessoas, chegou a 700 mil. E os estudos indicam que dessas 700 mil mortes, aproximadamente 400 mil delas não precisariam ter ocorrido. Jamais. O Brasil tendo cerca de 2,7% da população mundial, nós poderíamos ter concentrado aqui 12% dos óbitos, mais de 10% dos casos notificados, ainda que num contexto de enorme subnotificação. O número mais recente que nós temos
é que mais de 400 mil brasileiros e brasileiras que perderam a vida para a Covid poderiam estar aqui junto conosco. Sempre comparando com a média mundial. Porque se nós tivéssemos melhor que a média, poderiam ser 500 mil. Então tudo depende de onde a gente vai comparar. O que não tem dúvidas é que a grande maioria das mortes por Covid-19 não deveriam ter acontecido. Tem culpa da mensagem, de uma mensagem de morte, uma mensagem pró-cloroquina, uma mensagem contra a vacina, uma mensagem contra a máscara, uma mensagem contra a ciência, uma mensagem contra a vida. Pelo menos 400 mil pessoas morreram a mais do que normalmente já morreria. Essas 400 mil mortes a mais vieram em função do agravamento da circulação do vírus causado pelas medidas de necropolítica do então governo Bolsonaro. A insistência nisso ao longo do tempo, e se insistiu nisso durante muito tempo, chama muito a atenção. Que tipo de interesse estaria por trás da manutenção de uma medicação que sabidamente não funcionava e que poderia colocar a população em risco, fazendo com que ela não se protegesse, achando que estava protegido pela medicação. Então tudo isso é muito grave, tudo isso entra dentro do rol de comportamentos que eu chamo de comportamentos psicopáticos. Então começa com uma sabotagem do governo federal aos esforços do Instituto Butantan, do estado de São Paulo, para desenvolver uma nova vacina. Chegou ao cúmulo de ter o nosso presidente comemorando a morte de um voluntário da pesquisa, que no fim não teve nada a ver com a vacina, né? Foi uma tragédia humana ali, mas o presidente comemorou que tinha morrido alguém durante os testes da vacina da Coronavac e que vejam como a vacina é perigosa, né? Logo depois, a gente, com a CPI, obteve muito mais informação sobre esse combate do governo federal à vacina. A estratégia mórbida chamada de imunidade de rebanho por contágio. Uma coisa que foi revelada ao longo das confissões apuradas de membros do governo Bolsonaro durante a CPI da Covid em 2021. Em julho ficou muito claro que a política era da imunidade de rebanho por contágio. E isso chamou muito a nossa atenção, né? Porque imunidade de rebanho por contágio é algo que nunca se falou. A ideia de imunidade de rebanho, ou para ser humano, imunidade coletiva, né? Mas ela vem da veterinária, da medicina veterinária, onde você vacinando pelo menos 70%, 80% do rebanho, todo o rebanho fica imunizado. Por isso que se fala em imunidade de rebanho, porque é aplicado para rebanhos, para gado, para animais, né? E com vacina. Não existe imunidade de rebanho por contágio. Imunidade de rebanho, 160 milhões de brasileiros teriam que se infectar com o vírus. A taxa de letalidade média, vamos considerar um cálculo conservador, de 3% dos infectados que morrem. 3% de 160 milhões dá 4 milhões e 800 mil brasileiros que teriam morrido se a gente seguisse cegamente as ideias equivocadas do presidente da República e seus principais assessores sobre o que é essa pandemia e a melhor forma de contê-la. Essa política que vinha do presidente da República, e a CPI nos mostrou que tinha um gabinete paralelo instruindo o presidente a essas ideias erradas com relação à pandemia, acabou virando a política do governo federal, mesmo que o ministro da Saúde fosse contra ela. Tanto que o ministro Mandetta caiu porque ele foi contrário à incorporação dessas medidas aí, do kit Covid, tratamento precoce, como política do Estado brasileiro no Ministério da Saúde. O presidente não teve dúvida, falou então sai. Assumiu o ministro Nelson Teich, que também começou a ser pressionado para incorporar o kit Covid na Política Nacional de Combate à Covid. O Teich se recusou e caiu. Aliás, do Teich tem um momento emblemático. O Teich estava tentando fazer a política preconizada pela Organização Mundial de Saúde. E aí ele estava no meio da coletiva e um repórter perguntou: o que você acha do decreto, aquele decreto que eu mencionei do presidente, que falava que tudo era atividade essencial, né?
cabeleireiro, academia de ginástica, templos religiosos. E o Taishi não sabia da publicação do decreto, isso é ao vivo. E ele constrangido, o presidente publicou esse decreto? Não estou sabendo não. Bem, aí foi o presidente que publicou, não sou eu, não sei. E aí logo depois o Taishi cai, e aí assume um ministro militar, general Pazuello. Assim que assumiu, confessou que não sabia sequer que existia o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, ele coloca no Ministério da Saúde, no momento que o Brasil mais precisava, um ministro da Saúde tecnicamente incapaz e que se cercou de pessoas incapazes. As sucessivas negativas de responder às ofertas da Pfizer para vender vacinas para o Brasil teria uma prioridade na compra das vacinas da Pfizer, que abriu mão, porque o Pazuello não queria a vacina. Mas depois nós descobrimos que era pior do que o que a gente pensava, porque enquanto o governo federal falava e agia contra as vacinas conhecidas, aprovadas, Coronavac e Pfizer, o subterrâneo do Ministério da Saúde, que a gente viu aparecendo na CPI, estavam negociando com corrupção vacinas que sequer tinham sido registradas no Brasil, como a Covaxin, que chegou a ter um contrato bilionário assinado pelo governo federal para a compra de uma vacina que sequer tinha sido aprovada pela Anvisa, para tocar uma política equivocada, que é a política ditada por esse gabinete paralelo, Osmar Terra à frente, da imunidade de rebanho por contágio. E o Pazuello implementa essa política no Brasil. Cruel você pensar que você está se expondo para um vírus que é letal, e aí você acha que quanto maior número de pessoas se infectarem por ele, isso é benéfico. Mas é benéfico para quem, mano? É muito louco, né? É até difícil não fazer uma leitura de que isso tenha sido uma intenção macabra de deixar com que a população mais frágil se infectasse e morresse, inclusive desonerando eventualmente os cofres da Previdência Social, e preservar o funcionamento da economia. Porque, em geral, os mais frágeis são vistos por setores do mercado, por setores da política, como um peso morto. É aquele, são 200 mil pessoas, numa área de 1 milhão de metros quadrados. Então, é muita gente numa densidade muito pequena, assim, né? Casas muito próximas. Você tá vendo aqui, né? E aí você expõe toda essa galera, maior que muita cidade no Brasil, tem 200 mil pessoas, né? Você expor todo mundo a isso e falar, mano, quem tiver que sobreviver vai viver, é de uma crueldade surreal, né? Numa mesma casa aqui, em média, moram 4 pessoas, mas tem residências que eu fui entregar doações que tinham 6, 7 pessoas. Você expor toda uma família, se todo mundo naquela casa ali que pegar Covid e não resistir, por N fatores, e aí você tirou do mapa todo mundo, uma família inteira, é muito louco, muito cruel, né? Imunidade de rebanho por contágio é simplesmente um outro nome para assassinato em massa. Não apenas eu, muitas outras pessoas estão constatando essa realidade. Quando eu digo a doença tem que seguir o seu curso natural, eu estou decidindo que milhares, centenas de milhares, no caso de uma população como a brasileira, centenas de milhares de pessoas vão morrer e elas não precisariam ter morrido se as medidas de contenção tivessem sido adotadas. A gente vê no noticiário, a gente vê que o governo tinha uma política de morte e a gente aqui, a gente falou, não, nós não vamos morrer, nós não aceitamos morrer, nós queremos se alimentar, nós queremos comer, nós queremos viver. Todos para nós são importantes, todos e todas. A gente não quer perder ninguém e nós perdemos muita gente. Em vários estados do país, o sistema de saúde está próximo ou já chegou ao colapso. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo ou um áudio meu falando dessa forma. Gripezinha, resfriadinho. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. Desesperado, o homem respira com muita dificuldade. Ai, esse bosta de... Tem que deixar de ser um país de maricas. Eu não tô entrando na UPA do satélite, precisando urgente de uma UTI, e não tem. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Falou assim, Preta, mais um que vai morrer, eu tô morrendo, e pronto, já não falou mais nada. Continuamos produzindo a hidroxicloroquina. Tira a cloroquina desse debate, né? Fica só com uma coisa eleitoral, né? Deixa isso pros médicos, né? Um bosta de um prefeito lá de Manaus agora
abrindo covas coletivas, um bosta. El promedio semanal supera los 1.500 diarios. É sério, essa coisa é séria. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? Os efeitos colaterais das máscaras. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Mãe, eu tô vendo gente morrer todo santo dia. Da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Procura outro pra pagar a tua vacina. Tem gente que quer tomar, então não toma, a responsabilidade é tua. Eu não vou tomar. Se nascer barba em alguma mulher aí... Faltam vacinas e o governo federal não aceita as cláusulas impostas pela farmacêutica Pfizer. O pessoal diz que eu tenho que ir atrás. Não. Quem quer vender, se eu sou vendedor, eu quero apresentar. Admite ter recusado as ofertas de venda da vacina da Pfizer-BioNTech. Vão ficar chorando até quando? A minha irmã foi sepultada sem o Covid. Foi liberado, o caixão foi aberto, porque ela venceu o Covid, mas não conseguiu vencer a morte. Então, a minha irmã, nós conseguimos ver ela no caixão, e se despedir dela. O meu irmão não. Meu irmão foi empacotado. Meu pai e minha mãe, por orientação médica, eles não sabem do que aconteceu com meus irmãos. E a Márcia, o que aconteceu com a Márcia, ela melhorou, porque quando ela contraiu, a minha irmã mais nova falou para ela que ela estava com um problema de saúde. Então ela teve isso na cabeça, falou, a Márcia melhorou de saúde? Ah, tá bom, mãe, tá melhor, mas ela não pode receber ninguém. O meu pai pergunta, e o Marcão? Cadê o Marcão? O Marcos não usa celular, tá trabalhando. Aí minha mãe fala, mas ele tá bem de saúde? Tá bem, mãe. Você tá falando com ele? Tô, mãe, de vez em quando eu consigo falar com ele. Ai, que bom que meus filhos estão bem de saúde. Meu irmão faleceu no dia 6 de abril. Eu falei com ele, eu tenho tudo gravado aqui, eu conversando com ele, como é que você tá? Eu vou guardar essa memória no celular para a vida inteira. Conversa com a minha irmã, com meu irmão, que a gente trocava ideia sobre isso, sobre aquilo. E ele estava com muita tosse. Aí falou, amanhã nós vamos passar aí, a Rê, que é minha esposa, vai levar um chá para você fazer. Não deu tempo, velho. Eu sou internado no mesmo dia, com o mesmo grau de problema na saúde, por causa do Covid. E uma semana, meu irmão veio a óbito. O filho dele, o Carlão, também foi internado, mas resistiu, né? E quando ele saiu, que ele ficou sabendo da morte do pai. E a minha irmã estava entubada, e imagina, rapaz, a torcida nossa para que a minha irmã não morresse. Aí no dia 24, veio a notícia da morte da minha irmã. Eu estou com Covid. Falo para todo mundo, meus irmãos foram assassinados, porque eles vieram a óbito há um mês, exatamente há um mês, de liberarem a vacina aqui no estado de São Paulo. Se eles tivessem tido o direito de tomar a vacina, eu falo sem medo de errar, eles estariam vivos entre nós. O desdém pelas medidas sanitárias, o incentivo a aglomerações, o descaso com os hospitais, a recusa da compra de vacinas ignorando os 80 e-mails da Pfizer e o constante deboche ao perigo do vírus agravaram bastante o mal da doença, causando um aumento significativo do número de mortes. E todas essas medidas mórbidas foram tomadas por um governo legítimo, democraticamente eleito. Sabe o que isso nos mostra? Que democracia mata. Democracia é, se nós estivermos num ônibus e porventura alguém ali se levantar com um discurso que mexa o suficiente com o âmago e as paixões dos passageiros, de modo a convencê-los de que é melhor lançar esse ônibus de um despenhadeiro, a democracia determina que devemos obedecer esse interesse. O modus operandi da democracia determina que a vontade da maioria é a bússola para determinar o governo. E, portanto, se todos os passageiros foram convencidos de que devemos jogar esse ônibus de um despenhadeiro,
É isso que o motorista deve fazer. A vontade da maioria livremente escolheu Jair Messias Bolsonaro, um homem chulo. Fica aí, Maria do Rosário, fica! Há poucos dias tu me chamou de estuprador no Salão Verde e eu falei que não estuprar você porque você não merece. De baixa cognição, cheio de preconceitos e de apreço pela violência. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele, tá certo? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! O presidente sempre deixou claro que achava que uma parte da população brasileira deveria morrer. Ele já diz isso desde os anos 80, anos 90. Ele deixa claro isso nas suas declarações. Morre um trabalhador, logo tem outro para ocupar o seu lugar. Isso é muito marcante nessa resposta. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Um homem que deu diversas demonstrações de ter mentalidade mesquinha, cruel. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E misógina. Eu fui com meus 3 filhos. Foram com a outra, foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, deu uma mulher. Um homem que mostrou ser podre, asqueroso e desumano. Então, eis que a população brasileira olhou para esse sujeito e disse: meu querido presidente. Portanto, a população brasileira é corresponsável sim por esses 400 mil mortos a mais da pandemia em função da necropolítica do governo de seu presidente. Você pode estar pensando agora e dizendo para si mesmo: não, eu não tenho culpa de nada disso, eu não votei nele. Você está certo, você não votou nele, mas você também não fez nada para impedir que ele chegasse ao poder. Aí também você deve pensar: eu votei no outro candidato, eu fiz campanha para o Bolsonaro não ganhar. Legal, só que isso não impediu ele, né? Impedir seria tornar impossível a sua eleição, seria barrar a candidatura dele. E então você me diz: mas eu não poderia fazer isso. Pois é isso que precisa mudar. É preciso que haja um mecanismo para barrar uma eleição dessa. Pessoas como Jair Bolsonaro e Lula não poderiam ser candidatos. E as pessoas não poderiam ter o direito de votar em indivíduos como eles. Dar o direito de escolherem Bolsonaro como presidente colocou no controle de uma nação o homem que viria a causar um genocídio contra a própria população que o elegeu. Isso mostra que a democracia faz da população uma arquiteta de sua própria destruição. O pior de tudo é que isso deveria ser óbvio. A maior parte dos eleitores são pessoas simples, de baixo nível intelectual, baixa cognição, não são muito leitores, não são muito conhecedores, e a maioria nem poderia ser, pois está ocupada demais se matando de trabalhar para sobreviver. Como esperar que essas pessoas tenham letramento suficiente para avaliar a escolha de um governante? Boa parte dessas pessoas vai ser iludida e outra parte vai ainda aderir a qualquer coisa que lhe pareça conveniente e aí ignorar toda a incoerência existente na escolha que fizerem. Os ditos bolsominions são exatamente exemplos de pessoas que desligaram o cérebro e decidiram morrer abraçados com a mentira que desejam acreditar para se sentirem melhor. Que melou, Lava Toga, eu não tô... Lava Toga é um processo, é uma CPI que vai investigar cada um desses ministros, a canalice de cada um dos juízes do Supremo Tribunal Federal. A senhora acha que isso tem que... É necessário, é necessário. Por que o Flávio votou contra? Mas que Flávio que votou contra? O Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Por que ele votou contra? Eu não entendi. Eu nem sabia que ele votou. A senhora não sabia? Eu sei que todo o Brasil queria o Lava Toga. Pois é verdade. É verdade, minha filha. Quer ver outra coisa? O que a senhora acha do... Nem sabia, tava desassustado. A gente tem que indicar bons ministros pro STF, não é? Concursados. O que a senhora acha do Cássio Nunes, que votou a favor de soltar o Lula? Olha, eu acho bem emblemático porque aquelas pessoas lá, eu entendo que eles vivem num mundo à parte, no mundo do crime.
Eu não sei o que aconteceu com ele para ele fazer isso. Eu sei o que aconteceu com ele. Posso te falar? Pode. Ele tá protegendo a família dele de corrupto. Brasil acima de tudo e Deus acima. Aê! Então por que o Flávio Bolsonaro melou a CPI da Lava Toga? Não, eu não quero falar do Flávio Bolsonaro. Você falou que ia falar do STF. É que o Flávio podia mudar o STF. Não, vocês estão mudando a pauta. Vocês iam falar do STF. Vamos falar de STF. Tudo bem, no STF, Vamos querida. falar de STF. O que você acha da indicação do Bolsonaro pro STF? Não, eu não tô acompanhando essa pauta. Eu tô acompanhando essa aqui, que a gente Mas tá. a pauta que você tá aqui não é STF? Não. Cássio Nunes. É um cara neutro. Neutro, e Cara, votou não a fez nada favor. até agora. Não, ele que libertou o Lula? Não. Não foi ele que votou a favor? Cara. Votou a favor de uma das livres das condenações, que foi pra... Não, ele voltou à suspeição do Sérgio Moro. Negativo. Não tô negando a realidade. Não tô negando a realidade. Deixa eu Vocês te estão perguntar. maquiando a realidade de vocês. Cara, O que é vamos. benefício pra vocês, vocês maquiam. Calma, Não, cara. não foge não. Você tá com medo, Não irmão. foge Você não, tá fugindo, cara. tá emocionado. A intenção do Bolsonaro é muito boa. Qual foi a intenção dele ao indicar o Cássio Nunes ao STF? Mudar a composição do STF. É óbvio, ele tem que mudar pro lado dele. Mas foi ele que referendou soltar o Lula. O Cássio Nunes? Foi. Olha... O que você acha do Lula solto? Um escândalo, uma vergonha. O que você acha do Cássio Nunes que soltou ele? Querido, eu tô com pressa, tô com meu neto ali, ó. Não, você era Bolsonaro, agora você não é mais, é isso? Não. Eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno, e ele fez um monte de cagada e hoje eu tô aqui pra tirar ele. Poxa vida, será que ele foi tão mal assim? Não, só porque ele enterrou o combate à corrupção? Não, ele tava combate à corrupção ainda. Como é que ele combate a corrupção sancionando limitação de delação premiada? Ah, mas pergunta que você responder agora. Rapaz, a corrupção, ela é generalizada. Também acho. Entendeu? O que o Bolsonaro fez de bom pra combater a corrupção? Que Bolsonaro fez de bom pra combater a corrupção? Porra, cara, não. Você tem que saber. Cara... Você... Eita, que não sai nada! Você é a favor, então, de combate à corrupção? Eu, com certeza. O que o Bolsonaro fez pra combater a corrupção? Ele? Tudo que você pode imaginar ele está fazendo. Fala uma. Tudo ele tá fazendo. O que você fez para combater a corrupção? Porra, assinei a CPI contra o Dória, da Dersa, fiz 3 manifestações contra o Dória. Você não quer nem ouvir, cara, você tá com medo. Você é contra o inquérito ilegal das fake news? Sou. Eu também. Que bom. E o Bolsonaro que foi a favor? Bolsonaro, cadê? Foi a favor? Foi. 2019, não. Junto com a AGU e junto com a PGR. Não, isso aí é notícia velha, eu não tô sabendo disso. Mas a senhora, agora. A senhora não acha que deveria saber das coisas antes de vir para uma manifestação e colocar a faixinha do Bolsonaro na cabeça? Não, o que eu sei do Bolsonaro é que eu gosto dele, vou votar nele e o que eu puder fazer para fazer campanha para ele, eu vou fazer. Brasil acima de tudo e Deus acima. Aê! Que acabou com a Lava Toga. Lavou a tua toba? Temos um piadista aqui, ó. Essa é boa. Não, por isso. Lavou o toba de todos nós, pra ser sincero. Não, assim... O que a senhora acha de funcionário que saca 90% do salário em dinheiro? Olha, possivelmente eu acho que é lavagem, né? O que a senhora acha de um funcionário que trabalhava no Rio, mas morava em Minas Gerais e nunca aparecia? Comissionado, você sabe, em todas as esferas tem gente que nunca apareceu. Mas a senhora não acha errado o filho do presidente fazer isso? Fazer o quê? Fazer com que os seus postos funcionários dessem para ele 80% do salário. Então, isso aí é esquema do comissionado. É alianças que eles crime, fazem. É rachadinha. Tá, é rachadinha, mas isso tem no Brasil. Mas então é normal. Que tem que acabar? Vem cá, vocês são Bolsonaro? Não, nós somos contra o Bolsonaro. Ah, não. Por favor. Mas a gente está acabando de te mostrar Não, esquemas de corrupção. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou radicalmente Bolsonaro. Estou vendo aqui. Eu não quero conversa. Mesmo que ele roube. Eu não quero conversa, ele não rouba. Ah, tá bom. Obrigado. Eu não quero conversa, ele não rouba. Essas pessoas abandonaram a razão. Elas jamais deveriam ter o direito de escolher coisa alguma.
Dar a uma população leiga o poder de decisão de um líder é deixar que o líder seja escolhido em função de coisas como clubismo, paixões, fanatismo, bitolação e devaneios, porque são essas coisas que vão ditar o pensamento de pessoas que não têm compromisso com a razão. Em outras palavras, considerando que a quantidade de gente desprovida de razão compõe a maioria da população existente, a conclusão líquida e certa desse fato é que a democracia nos deixa reféns da burrice das pessoas. E sendo assim, estamos em grande perigo. Graças à ignorância e estupidez das pessoas, um asno estava no controle do país, e por causa disso 400 mil pessoas morreram desnecessariamente. Muito se fala em combater ditaduras, em fugir de ditaduras. Ditaduras são más, ditaduras são opressivas, persecutórias, não sei mais o que. Mas pensando mais profundamente, vamos nos dar conta que pelo próprio conceito do que significa governo, é intrínseco à sua definição a existência de determinações e de subordinações, ou seja, prevalecimento e, portanto, imposição de alguma vontade sobre outra. Em última instância, se governo pressupõe hierarquia e controle, todos os modelos governamentais cerceiam algum aspecto da liberdade. Isso é inevitável e inerente ao conceito de governo. A verdade é que apenas se é possível barganhar qual parte da liberdade será cedida. Logo, não existe um tipo de governo que não seja ditatorial em algum nível. Só é possível decidir apenas entre uma ditadura e outra. Então, qual é a ditadura que vivemos hoje? Bem, vamos analisar. Os ocorridos durante a pandemia no Brasil, ocasionados por medidas sanitárias indevidas do governo democraticamente eleito, foram sustentados à base de quê? Dos eleitores anencefálicos que não só colocaram no poder, como defenderam até as últimas consequências. Observe que são essas pessoas que vão decidir o que vai acontecer com o resto de nós. O fato dessas pessoas serem a maioria populacional faz com que a democracia gere uma ditadura da burrice. Essa é a ditadura que vivemos nesse momento, a ditadura da burrice. O que faz da população um perigo para si mesma. A democracia é autodestrutiva. A democracia tem que acabar. Chego à conclusão que deveria ser preciso, deveria haver na justiça eleitoral um órgão regulador formado por filósofos, sociólogos, juristas, intelectuais que analisassem os candidatos e julgassem o nível de capacidade técnica deles. Um cenário em que toda a população do país está apoiando Lula e Bolsonaro deveria ser motivo para anularem essa eleição. Na verdade, votar em pessoas como eles dois deveria ser proibido. Deveria vir esse órgão regulador, colegiado de mestres e doutores, intervir e barrar a candidatura de indivíduos dessa natureza. Por esse procedimento, na eleição passada, por exemplo, figuras como Lula e Bolsonaro e até o padre Kelman seriam excluídos da corrida eleitoral e proibidos de se candidatar. E da mesma forma que deve haver uma filtragem nos candidatos, é preciso também haver uma filtragem nos eleitores. É preciso que se exija uma prova de seleção para conceder título de eleitor. Nessa prova deveria haver questões de nível médio da disciplina de História e pelo menos questões de nível fundamental das disciplinas de Sociologia e Antropologia. Uma prova de pelo menos 20 questões com pontuação de 0 a 10, sendo preciso atingir pelo menos metade da pontuação para avaliar se o cidadão apresenta noções mínimas necessárias para ser capaz de ter discernimento diante dos candidatos e de suas propostas. Somente passando nessa prova, o cidadão receberia o título de eleitor e o direito de votar. Alguns brasileiros ainda são analfabetos, mas analfabetismo não necessariamente indica burrice. A pessoa pode ser analfabeta e ainda assim ter senso crítico. Então deve também haver uma prova alternativa para eles, uma prova oral com questões adaptadas para conceder o título de eleitor aos analfabetos. Ai, mas isso é muito exagero, não precisa de tudo isso, quanto extremismo. Extremismo são 400 mil mortos. Extremismo é uma multidão de imbecis colocarem no poder um sujeito que vai matar sua mãe e seu pai e dizer que você tá de mimimi. Eu falo que na minha família o Covid não levou só uma pessoa, ele levou duas. E a minha mãe tinha deixado de viver. Eu lembro que no dia que meu irmão faleceu, eu fui ligar para ela e eu chorava. Aí ela virou para mim e falou assim, não filha, chora. Eu choro porque tem que chorar. Vai fazer o quê? Pode chorar.
Eu tô aqui, sou sua mãe, tô aqui com você, vamos continuar. Mas acho que depois que a poeira baixou um pouco, assim, ela viu que ela não ia conseguir continuar. E aí eu lembro que foram passando os meses, ela foi ficando muito ruim, muito debilitada. E uns 7 ou 8 meses depois, não me lembro, ela foi parar no hospital, muito, muito fraca. Eu liguei pra ela e falei, mãe, você tem que melhorar. Tipo, somos só nós duas agora. Minha filha, eu não consigo melhorar. Ela falou, me desculpa, mas eu não consigo melhorar. Esse foi o último áudio que ela me mandou. E aí ela foi encontrar meu irmão. Chega de frescura e de mimimi? Vão ficar chorando até quando? Isso aqui é extremismo. Isso aqui. Sim, eu estou propondo um encerramento da democracia. Eu estou mostrando em lógica proposicional que, no fundo, todo governo é inerentemente ditatorial, em algum nível, e que nós só podemos escolher entre uma ditadura e outra. E eu estou mostrando evidências de que a democracia é autodestrutiva e prejudicial para todo mundo. Por conseguinte, estou sugerindo que nós a substituamos por uma logocracia, onde a sociedade seja regida estritamente pelo intelecto, considerando que, como eu demonstrei agora há pouco, todo governo é de algum modo ditatorial, que tenhamos então uma ditadura da razão. Um cenário onde o poder e a voz seriam concedidos somente àqueles cujo discurso tiver passado pelo crivo dialético e se provado verdadeiro mediante a lógica formal. O discurso que tiver sido submetido a esse crivo, e que vocês aprenderam nos 2 primeiros vídeos, eu imagino, já que esse é o 3º da trilogia, vocês sabem do que eu estou falando, aquele que tiver sido submetido a esse crivo e permanecido de pé, demonstra o caráter de verdade, e portanto deve ser o discurso vigente. No entanto, ainda temos talvez o maior problema de todos, que é o comportamento do ser humano. É muito, mas muito raro mesmo, encontrar pessoas que genuinamente se submetem à verdade, que diante de evidências e argumentos peremptórios a pessoa aceita a verdade e simplesmente se dobra à razão. Na maioria dos casos, as pessoas não aceitam e se estrebucham contra verdades inconvenientes ao que prezam. Elas relutam e negam com todas as forças. Isso é o maior problema a ser visto aqui. A intransigência das pessoas em não aceitarem seus enganos. Uma coisa é provar logicamente a veracidade de uma ideia X. Outra coisa é as pessoas aceitarem que X é verdade. E por triste experiência eu posso garantir que existe um abismo de distância entre provar algo e as pessoas aceitarem esse algo. Como eu venho dizendo desde o primeiro vídeo dessa trilogia, as pessoas não ligam para o que é verdade. Elas só ligam para o que elas acham. E o que elas acham, nenhum compromisso tem com a realidade. É por isso que o convencimento atua numa área da psique que é totalmente alheia à racionalidade. É desse modo que é possível convencer as pessoas de qualquer coisa, por mais absurda e esdrúxula que seja a ideia, porque convencimento não tem nada a ver com o que é verdade. Se você convence alguém de algo, só significa que você mexeu nos pontos sensíveis certos da psique daquela pessoa. Você tocou nos pontos certos e mudou a resposta psicológica dela sobre algo discutido. Não tem nenhuma relação com a veracidade desse algo. Tanto faz se esse algo é verdade ou não, o convencimento independe disso. O convencimento nada mais do que manipulação, e por isso o convencimento não vale nada. Eu venho batendo nessa tecla desde o primeiro vídeo. Eu espero que essa altura já tenha dado para entender. Porque agora vem a parte mais complicada de abordar. Se convencimento acontece numa zona da mente alheia à racionalidade, portanto, provar a veracidade de uma coisa não vai fazer ninguém aceitar essa coisa. Veja só esse exemplo fresquinho que caiu no meu colo. Exatamente no vídeo 2 da nossa trilogia do debate, o vídeo onde eu ensino sobre os paralogismos compostos, que são as 36 falácias, e inclusive repreendo severamente o uso coloquial da palavra falácia como adjetivo sinônimo de inverdade. Apareceu nos comentários desse vídeo um indivíduo metido a besta que nem sequer havia terminado de assistir o vídeo e veio querer contestar as críticas que eu fiz a pessoas usando o termo dessa maneira errada.
Eu naturalmente fui lá corrigir esse indivíduo no comentário dele, explicar não só o porquê da reclamação dele estar equivocada, como também mencionar que as besteiras que ele dizia no comentário já estavam de antemão respondidas no próprio vídeo. O qual ele mesmo depois admite não ter assistido inteiro antes de vir comentar as besteiras que disse. Eu vou aqui deixar os prints da discussão que eu tive com ele. Quem quiser ler tudo, pausa o vídeo, tá, pessoal? Resumindo a coisa toda, o carinha aí simplesmente se recusava a aceitar que as alegações dele estavam sendo desmentidas. Ficou insistindo que a linguagem é viva e se molda aos usos e por isso não tem problema nenhum usar a palavra falácia como sinônimo de mentira e que eu estava ignorando que as palavras podem ser polissêmicas. Quem leu aí pode ver que expliquei esmiuçando o problema de por que não se pode ficar usando a palavra falácia para designar qualquer coisa que você acha que é uma inverdade, qualquer coisa que você não gostou de ouvir, porque você fazer isso avacalha com o sentido de um termo técnico da filosofia. Falácias são apenas aqueles 36 ideogramas ali, aqueles 36 modelos, aquelas 36 formas discursivas, que são os paralogismos compostos, catalogados pela dialética, são só aqueles 36, são só aquilo que é falácia, aquelas 36 ali, só aquelas 36 são falácias. É uma coisa meticulosa, é necessário haver violação de princípio da lógica formal para configurar uma falácia, tem que apontar com exatidão qual das 36 falácias foi cometida, é uma coisa muito séria, é um conceito rebuscado da dialética. A pessoa banalizar a palavra falácia, usando ela para qualquer coisa que não gostou de ouvir, é um desserviço ao conhecimento. Isso retira do termo a noção técnica que ele carrega. Você avacalha com o sentido técnico dele e banaliza, esvaziando o termo. Isso é anti-educativo, é prejudicial ao conhecimento, é anti-inteligência e, portanto, deve ser rechaçado e repreendido. Expliquei detalhadamente, praticamente desenhei para ele, e o cara simplesmente ficou insistindo e teimando, e teimando, e teimando, feito uma criança birrenta batendo o pé, sem querer aceitar que foi refutado. O cara continuou teimando até me irritar, teimando e insistindo que não tinha sido refutado. Eu acabando de desmanchar o argumento dele, mostrando aonde estava errado, como e porquê, por isso, e ele teimando e insistindo e se recusando a aceitar que estava errado. Eu peguei e tirei print dessa discussão que aconteceu exatamente porque ela ilustra perfeitamente o problema que eu tanto denuncio, que é o abismo que existe entre você provar uma coisa e as pessoas aceitarem essa coisa. Não importa quantas evidências e argumentos peremptórios sejam apresentados, a pessoa que se recusa a aceitar a realidade nunca vai dar o braço a torcer, porque as pessoas não ligam para a realidade, só ligam para os seus próprios achismos e vieses. Então nenhuma refutação no mundo vai fazer um bitolado ouvir a voz da razão. Nenhuma evidência vai conscientizar um idiota. Nem toda a lógica do mundo vai colocar sensatez na cabeça de quem jogou o cérebro fora. Demonstrar a veracidade de uma ideia não fará ninguém largar a outra ideia com a qual seu ego se agarrou. Porque convencimento é arbitrário e não lógico. É vontade, não racionalidade. E é por isso que convencimento não vale nada. E o que, afinal de contas, isso nos mostra? Que diante da intransigência das pessoas, provar não é o bastante. Ter razão não é o bastante. O que precisamos fazer então? Como resolver isso? Na logocracia que eu proponho, aquilo que for provado verdadeiro mediante a lógica formal deverá ser imposto ao povo como concepção dominante e correta, independente da aceitação do povo. Independente de elementos volitivos particulares, ou seja, independente do que as pessoas achem. Achismos devem ser atropelados por aquilo que for provado perante a lógica formal. A verdade deve obliterar achismos e toda mente deve se dobrar a ela. Para isso é preciso não apenas provar que algo é verdade, mas dar à verdade o poder coercitivo. Então, vacina. Nós temos demonstração da efetividade das vacinas? Foi submetida ao crivo dialético? Os defensores da vacina trouxeram argumentos e evidências atestando a efetividade das vacinas? Sim, trouxeram. Eles venceram o debate perante a lógica formal. Portanto, está provada. A efetividade da vacina é a verdade. A partir de agora, quem duvidar da vacina vai ser preso. E quem se recusar a tomar vacina deve ser preso.
Ah, eu tenho aqui um estudo contrariando a eficácia das vacinas. Beleza, aparece um estudioso dizendo que tem evidência contrária, convoca um biólogo especialista nas vacinas para debater com esse estudioso que está negando a vacina. Submete os dois ao crivo dialético, pronto. Os dois debateram. O biólogo a favor das vacinas ainda tem mais argumentos e suas evidências são mais sólidas e mais contundentes, desmentindo o estudo contra as vacinas. Então, no debate, ele refutou a tese antivacinas. Pronto, o estudioso antivacina foi refutado. A partir de agora, o antivacina cala a boca e está proibido de duvidar da vacina. Ui, mas a opinião dele... Nós aprendemos já no primeiro vídeo dessa trilogia que opiniões não valem nada. São a doxa, lembra? Doxa, são os dejetos da mente. Opiniões não valem nada. Só o que vale é a definição objetiva das coisas em si mesmas. Na logocracia não existem opiniões, apenas fatos ou mentiras. E as mentiras devem ser eliminadas. Esse seria o lema da logocracia. Se a sua ideia foi objetivamente refutada num debate oficial regido pela lógica formal, a sua ideia é a mentira, e você estará agora proibido de dizê-la. E se você insistir em ficar por aí repetindo ideias já desmentidas, você será preso. Proferir ideias já derrubadas em confronto dialético seria crime na logocracia. Se num debate oficial mediante a lógica formal a ideia X for refutada, é porque a ideia X é uma mentira. E a partir de então, todo aquele que defender a ideia X estará cometendo crime de atentado contra a razão. Pessoas que, por algum motivo, por convicção, por cegueira, por conveniência eventualmente, não sei dizer, negaram os conhecimentos científicos que foram sendo construídos ao longo da epidemia e ficaram afirmando de forma intransigente coisas que a ciência derrubava todos os dias, coisas que já estavam absolutamente pacificadas para a imensa maioria dos especialistas e dos cientistas do mundo. Espalhando fake news, continuam difundindo vídeos que são passados pelo WhatsApp, pelas redes sociais, orientando as pessoas a fazer coisa errada, dizendo que a vacina tem problemas, falando mentiras de que há não sei quantos efeitos adversos graves decorrentes da vacina. Mentiras. A gente deixou o nosso corpo médico brasileiro, em grande parte, muito vulnerável a essas influências todas, influências políticas, influências de pessoas até de dentro do próprio meio, mas com interesses bastante escusos, fazendo dinheiro com isso. Pessoas que não tinham a menor condição técnica de abrir a boca para falar sobre absolutamente nada relacionado à saúde, acabaram se transformando em fontes de pseudo-conhecimento para pessoas desesperadas e se alimentando economicamente desse desespero. Então, assim, num país decente, essas pessoas deveriam estar na cadeia. O Hegel falava isso, o Hegel falava que, às vezes, não é exatamente essa frase, mas o Hegel falava que, às vezes, a política não depende da conversa, mas da força de um canhão. E é isso, pô. Essas pessoas deveriam estar na cadeia. É assim que a gente precisaria lidar com a intransigência das pessoas. Esse é o único jeito. Ah, mas as pessoas vão ser obrigadas a pensar todas igual? Se todo mundo pensa igual é porque ninguém está pensando. É mesmo? Você não dizia isso na hora da prova de matemática da sua escola, né? Pelo contrário, a característica que faz a matemática ser exata é especificamente o fato de que o mundo está todo pensando igual. Mesmo que 1000 pessoas diferentes resolvam um cálculo, se todas seguirem corretamente os axiomas aritméticos no raciocínio, chegarão ao mesmo resultado. E é exatamente isso que a lógica formal vem trazer, axiomas lógicos que remetem à objetividade do raciocínio, que levam à objetividade do raciocínio e que levam ao absoluto. É isso que são os 3 princípios que eu ensino já no primeiro vídeo dessa trilogia. Essa é a função deles. Eles são a lei do raciocínio correto. Ensinei no primeiro vídeo. E, portanto, devemos todos sim pensar igual. Devemos todos pensar que corpos em movimento tendem a continuar em movimento, pensar que a massa de um corpo deforma o espaço, pensar que o tempo é relativo, devemos todos pensar igualmente que fumar causa câncer, todos pensar que vacinas salvam vidas e pensar que 2 mais 2 é 4. Porque isso é se afastar das nossas individualidades enganosas, afastar das nossas paixões e devaneios, nos esvaziar de nossas subjetividades tolas para focar na pura essência ontológica do objeto analisado em si mesmo. O que Immanuel Kant chamava de númeno, a natureza pura, objetiva da coisa em si mesma, despida de toda a subjetividade do eu.
No fim das contas, a verdade mesmo é que se todo mundo está pensando diferente, aí sim é que ninguém está pensando. Estão apenas inventando fantasias e regurgitando seus egos. Quando a gente compreende que todo raciocínio é uma equação, nos damos conta que ser apegado a convicções é uma manifestação de egocentrismo e que nos afasta da razão. É achar que nós importamos, que a nossa ideia importa, que o que eu acho importa, o que o eu importa. É a gente querendo se sentir importante, é nosso ego falando. É só por isso que você faz questão de querer ter opinião. Opinião é uma coisa tão desprezível porque ela é a quintessência do ego gritando. E quando nós estamos muito preocupados com a nossa convicção, nós ficamos pouco preocupados com a realidade. É quando o seu pensamento não está sendo sobre a realidade, está sendo sobre o seu eu. Dessa forma, a ânsia pelo pensamento diferenciado, o pensamento próprio, o pensar diferente é nada mais que narcisismo. É por isso que é tão importante no estudo da filosofia trabalhar o repúdio ao subjetivismo. Porque se você vai atrás de refletir sobre as coisas para pensar diferente, você não está de fato raciocinando, você está se venerando. Quando você realmente está raciocinando, você não quer ter seu pensamento, você quer resolver a equação. Você não quer pensar diferente, você quer saber a verdade. É sobre ela e só ela importa. Você não importa. Nós não importamos. Somente importa a natureza das coisas em si mesmas. E para chegar a isso é anulando a particularidade, anulando o eu. É quebrando a subjetividade, é sublimando a convicção em busca do númeno kantiano. A essência última do raciocínio é esvaziar-se de si. Esta é a verdadeira razão. Se você assistiu a essa trilogia de vídeos e chegou até aqui, seja bem-vindo ao Tribunal da Razão.